vencer os desafios da alfabetização na escola? Você já parou para pensar o quão incrível é a jornada de alfabetização de uma criança? E como abrir as portas para um vasto mundo de conhecimento também é incrível? Mas sem dúvida, é também um dos maiores desafios da educação. E por isso eu convido você a não sair daí, porque hoje vamos descobrir as chaves do sucesso da alfabetização. Seja bem-vindo ao canal! Eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora do Grupo Rema Educação. E hoje convidamos a nossa professora e doutora em letras, Lucimara Castro, para conversarmos um pouco sobre um tema muito importante e como vencer os desafios da alfabetização. E nesta conversa vamos explorar os diversos caminhos da alfabetização e compartilhar sugestões práticas para a sua sala de aula. E se você está interessado em aprender mais sobre esse tema, que é importantíssimo, inscreva-se agora no nosso canal, ative as notificações que toda semana trazemos novos vídeos sobre o universo da educação. E assim você não perderá nenhum dos nossos conteúdos. E então, vamos começar? Como vencer os desafios da alfabetização na escola? Desafios da alfabetização. Imagina, alfabetizar uma coisa tão tranquila. Não é verdade? Quem dera, né, gente? Alfabetizar não é uma tarefa tão simples, nem para quem se propõe a ajudar a construir os conhecimentos da leitura e da escrita, nem para quem está sendo alfabetizado. Para nós hoje, como eu disse, que já estamos crescidinhos e já sabemos ler e escrever, ok, parece que é muito tranquilo ler e escrever, mas para a criança que está no início do processo, não é uma tarefa tão simples. E tem mais. Pós-pandemia, os desafios para alfabetizar quadriplicaram. Vocês concordam comigo? Concordam que pós-pandemia a coisa ficou muito mais difícil? Que nós estamos tendo que lidar com muito mais situações diversas? É aí que eu digo que nós não podemos parar de estudar nunca mais. Enquanto nós estivermos atuando aí nesta profissão, frente à alfabetização, aos processos de produção de conhecimento, levando as nossas crianças à aprendizagem da leitura e a escrita, gente, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar cursos, nós precisamos estar aqui à frente, né? Tentando, partilhando as experiências, as inquietações. Gente, o processo de alfabetização, como eu disse, do final do século passado para cá, né? Quem aí nasceu no século passado, diga eu. Eu nasci no século passado. E fui alfabetizada justamente naquele período no qual as teorias construtivistas estavam chegando no Brasil, com Emília Ferreira e Ana Toberoski, né? A Emília Ferreira que foi nada mais, nada menos do que aluna do Jean Piaget. A argentina Emília Ferreira foi aluna do Jean Piaget, maravilhosa, e trouxe para nós uma amplitude naquilo que se pensava com relação ao processo de alfabetização. E de um tempo para cá, né, da década de 80 para cá, nós temos evoluído, estamos construindo e conhecendo cada dia mais o processo de alfabetização, que já não se basta pelo ato de ensinar a ler, a escrever. O processo de alfabetizar, ele não por si só, né? Quando eu levo uma criança a dominar a tecnologia, né, de ler e escrever, isso não é o bastante. Por quê? Porque essa criança, ela precisa estar ativa socialmente, ela precisa interagir com seu interlocutor, ela precisa produzir conhecimentos, produzir linguagem, e é aí que entra o letramento. Por isso que a alfabetização e letramento, embora sejam processos distintos, eles precisam estar concatenados, eles precisam caminhar juntos, porque de nada adianta eu saber ler e escrever se eu não souber pegar aquele conhecimento ali e transformar, aliás, aquela informação e transformar em conhecimento, em transformar em prática, em transformar em algo no meu dia a dia. Então, a alfabetização e o letramento, né, veja, dois processos ali. Quando eu alfabetizo, eu aprendo sobre a língua. E quando eu estou letrando, eu estou aprendendo com
a língua. Magda Soares, maravilhosa, faleceu no primeiro dia deste ano, para mim, o maior nome da alfabetização no Brasil nos últimos tempos, né? Traz muitas coisas legais sobre alfabetização e letramento. Inclusive, eu deixei algumas dicas de livro que vão passar para vocês aí no intervalo, e alguns deles são da Magda Soares. Quem quiser saber mais sobre alfabetização e letramento e não conhece a Magda Soares, está aí. Então, gente, eu não posso só alfabetizar ou ora só letrar. Eu preciso alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Professora Lucimara, mas isso que você está falando aí, a gente já sabe. Isso aí a gente já tem ideia. Ótimo, excelente, que bom que você já sabe que alfabetização e letramento não pode se dissociar. Só que entre saber e entre fazer há uma diferença muito grande. Por isso que nós precisamos, a todo momento, entender esses dois processos e planejar a nossa prática pedagógica de tal modo que estes dois processos caminhem juntos. Então, para cada ano do ciclo de alfabetização, eu preciso pensar em um tripé. Eu preciso pensar no objeto de conhecimento. Eu preciso pensar na aprendizagem e eu preciso pensar no ensino. Então, quando eu penso no meu objeto de conhecimento, no processo de alfabetização, eu estou pensando na natureza deste objeto, que é a língua viva, que se transforma a cada dia, que se transforma conforme a necessidade social. Por quê? Porque a língua ela evolui tanto diacronicamente quanto sincronicamente. O que é isso, professora Lucimara? Sincronicamente significa que, num recorte de tempo, a língua se transforma, a língua evolui, né? No dia a dia, conforme as nossas necessidades. Ó, veja lá, a gente tinha o telegrama, do telegrama veio a carta, da carta veio o e-mail, o bate-papo. Hoje a gente tem o WhatsApp, chamadas aí pelas redes sociais com pessoas do outro lado do mundo. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu conforme a necessidade do ser humano, conforme a minha necessidade. Mas a língua também evolui diacronicamente. A língua evolui. Lembra que era vossa mercê, vós me ser, até chegar no você? E hoje a gente diz o quê? Cê. Você vai aonde na Páscoa? A gente não diz você. Ou quando é na escrita, na internet, no WhatsApp, a gente usa ainda VC. Então, a língua, o objeto de conhecimento é a língua. E eu preciso, desde esse meu tchutchuquinho que entrou lá na escola comigo na alfabetização, eu preciso trazer para essa criança, contando para ela que lá na casa dela, ela aprendeu a falar de um jeito, que ela adquiriu conhecimentos, ela aprendeu a falar, a se comunicar, e que na escola ela vai aprender um outro jeito, um outro olhar sobre a língua, que é a parte da gramática normativa. Mas eu não posso desconsiderar esses diferentes falares que vêm de casa. Porque muitas vezes, quando eu não considero meu objeto de conhecimento como a língua, já no início, quando essa criança inicia o processo de alfabetização, sabe o que acontece? Essa criança ela se sente inútil no processo de alfabetização. Por quê? Porque ela está na casa dela, ela aprendeu vassoura, problema, e ela chegou na escola, a professora falou, não é isso, tá errado, tá tudo errado. A criança fala o quê? Eu sou incompetente, eu não sei falar. Então, o professor, desde o início do processo de alfabetização, ele precisa situar esse objeto de conhecimento que é a língua. É a língua produzindo sentido. Qual o objetivo de uma criança aprender a ler e escrever se não for para ela utilizar essa língua no dia a dia? Nas suas práticas sociais, seja pela oralidade, seja pela leitura ou seja pela escrita. Os outros dois pontos desse tripé são o ensino e a aprendizagem. Eu não posso, em nenhum momento, me distanciar dessas questões. O que eu quero ensinar? E como ensinar? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para alfabetizar? Porque eu vejo muita gente falando assim, o método tal é o melhor. O método fônico é o ideal para alfabetizar. Tem que ser esse ou tem que ser aquele. Atenção, não existe método ideal. Não existe um método que é melhor do que o outro ou o método perfeito. Por quê?
Porque mais importante do que pensar em método é pensar em metodologia, é pensar em estratégias para atingir diferentes públicos, diferentes alunos que vieram de realidades diferentes, de culturas diferentes, de posições socioeconômicas diferentes. Então, eu preciso pensar nisso, como ensinar. E a última ponta ali do meu tripé é a aprendizagem. Como as crianças aprendem? Quais os conhecimentos que essas crianças já têm construído? E quais eu ainda preciso caminhar com ela, mediando, para que ela consiga compreender e construir esse processo de alfabetização. Então, este processo de alfabetização e letramento, gente, ele precisa ser um processo contínuo. Nós precisamos ter uma certa continuidade. As nossas atividades de alfabetização e letramento, elas precisam ser planejadas de tal maneira que eu saiba de onde eu estou partindo e onde eu pretendo chegar com esta criança. Entenderam? Então eu preciso estar sempre ali acompanhando esta continuidade de uma maneira integrada. Não é simplesmente você desenvolver, hoje eu vou trabalhar com a lateralidade, amanhã vamos ver, acordei hoje, quero trabalhar com a coordenação global. Não é isso. Eu preciso desenvolver atividades, organizar a minha prática diária de tal maneira que eu contemple as habilidades preditoras da alfabetização e as habilidades de alfabetização de fato, para que elas estejam concatenadas, sistematizadas, de modo que haja um acompanhamento do professor, da equipe pedagógica, da direção, da família, enfim, esse processo precisa estar junto, contínuo. Gente, então eu preciso sempre questionar o que os nossos alunos esperam da escola. Às vezes a gente está alfabetizando, a gente sai que nem uns doidos, assim, fazendo plano de trabalho docente no início do ano, daqui a pouco já tem replanejamento, isso e aquilo, quem é da educação especial está fazendo PEI, né, tá lá enlouquecido, e a gente esquece de parar e se perguntar: o que os nossos alunos esperam da escola? Quais as expectativas dos meus alunos quando eles chegam na sala de aula? Ler o quê? Escrever o quê? Estudar o quê? Quais são os significados dos conteúdos estudados? Será que eu não estou simplesmente cumprindo com uma base curricular que não faz sentido nenhum para o meu aluno? Qual a funcionalidade da linguagem escrita? Então, essas questões não podem em nenhum momento se distanciar do meu planejamento, daquilo que eu estou programando para o ano letivo, para o bimestre, para o trimestre, para a semana, seja em projeto, seja em sequência didática, independente, eu não posso me distanciar dessas questões. E aí eu pergunto para vocês, e vocês devem estar perguntando aí para si mesmos e para mim: como superar os desafios da alfabetização? Vou até tomar um suco aqui, aguentem aí. Gente, pós-pandemia, lembra que eu falei no início da minha fala? Pós-pandemia as coisas pioraram muito, ficaram muito mais difíceis, porque as crianças ficaram ali presas, coitadas, quase enjauladas durante 2 anos. Depois, quando elas saíram e foram para a escola, elas pareciam um passarinho fora da gaiola, né? Então, assim, a gente teve que trabalhar novamente ações de socialização, de integração. Tudo isso fez parte, né, do nosso retorno às aulas pós-pandemia. Só que diante disso, o que aconteceu? Essa criança teve um delay, ela teve um atraso de aproximadamente 2 anos, né, de conteúdos acadêmicos, de práticas pedagógicas, porque ela ficou em casa. Às vezes a mãe teve que sair trabalhar, ou a mãe estava fazendo outra coisa, essa criança ficou no celular, ficou no videogame, ficou sozinha, ficou com o padrasto, sabe Deus onde ela ficou, né? E às vezes, né, muitas das nossas crianças não foram estimuladas durante a pandemia. E aí o que aconteceu? Essa criança retornou. Vou pegar uma criança que hoje está no 3º aninho, no 2º aninho. O que aconteceu? Essa criança não fez o último ano da educação infantil e o 1º ano. E aí ela caiu linda no 3º ano, no 2º ano,
tendo que ler e escrever. Por quê? Embora houvesse aquele discurso, gente, ó, nós precisamos fazer esse movimento de retomada de conteúdos, blá, 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 isso e aquilo, beleza, para daí essa criança, esse adolescente, enfim, ele estar ali situado naquele momento de aprendizado. O que aconteceu? Em nenhum momento o sistema aliviou para nós. Eu não sei para você, né? Na tua escola, no teu estado, na tua cidade, mas o sistema no qual eu estava inserido não aliviou para mim. Por quê? Porque, em contrapartida, o planejamento era o mesmo, a base curricular para aquele ano era o mesmo, não houve uma flexibilidade. Então, eu tinha que dar conta de todos aqueles conteúdos, mas também eu tinha que dar conta do conteúdo daquele ano que a criança estava inserida. E aí, minha gente, que veio a treta. Por quê? Porque se é uma criança que está lá no ensino fundamental 2, ela já sabe ler e escrever, ok. Agora, como que eu vou dar conta para uma criancinha de segundo ano, terceiro ano, de que ela produza textos, sendo que ela não fez o pré e nem o primeiro ano, sendo que ela, toda a fase de alfabetização, ela não viveu, porque ela não tinha internet em casa, entenderam? Ela não teve aulas no Meet, ela não teve contato com, enfim, a família também era analfabeta. Essa é a nossa realidade do nosso Brasil, essa é a verdade. Então, os desafios ampliaram demasiadamente. Então, gente, o que fazer agora? E não adianta falar assim, ai, mas ano passado não era meu. Não adianta, gente, o aluno é meu. O paciente é meu. Ele está chegando na sua clínica pedindo socorro. Aquela mãe está te pedindo socorro. Professor, pedagogo, aquele pai, aquela mãe está chegando nessa escola pedindo socorro para esse filho que ainda não está alfabetizado. Então, não adianta. Então, o que fazer? Eu preciso retomar. Eu preciso começar lá atrás. Não adianta eu sair achando que esse aluno vai sair produzindo frases de frases, ele vai produzir parágrafos e parágrafos, ele vai organizar texto com estrutura linguística textual, com coesão, com coerência, com começo, meio e fim, porque ele não vai. Todas aquelas atividades de equilíbrio, trabalhando a coordenação global, trabalhando coordenação motora fina, trabalhando lateralidade, enfim, todas essas atividades, estimulação visual, estimulação auditiva, ritmo, essa criança não viveu. E se ela não tiver essas habilidades construídas, ela não vai conseguir ler e escrever. Ela vai ficar sempre capengando ali, judiação. Ela vai passar o processo dela todo escolar, a educação básica, às vezes pós-educação básica, toda patinando, capengando. Então, nós não adianta. Gente, não dá para tapar o sol com a peneira. Fingir que nada está acontecendo. E está acontecendo sim. E eu vejo muitos colegas meus de trabalho que não estão fazendo esse movimento de retomada, esse ir e vir nesse processo de alfabetização, né? Essa construção dessas habilidades. Então, veja só, de onde partir então, professora Lucimara? Né? A gente sabe que a BNCC traz ali dizendo que até o término do segundo ano do ensino fundamental, espera-se que essa criança já esteja alfabetizada. Só que essa BNCC foi organizada lá em 2018 e ainda não tínhamos a pandemia coronavírus, né? Não tínhamos passado por esse furacão que a nossa vida passou, né, gente? E aí, pós isso, a nossa criança, ao término do segundo ano, muitas vezes ela está escrevendo palavrinhas soltas ainda. Ela está construindo esse processo. Então, eu preciso pensar como desenvolver estratégias para que essa criança se torne a protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Não tem como apagar da nossa realidade, da nossa cabeça, que nós vivemos na era da tecnologia, da sociedade tecnológica, que o celular é muito mais atrativo do que aquela folhinha que eu dou para a criança preencher e cobrir os pontilhados com a letra A, gente. Cobrir os pontilhados lá, não é? Ficar, enfim, a gente precisa entender que a nossa sociedade tecnológica e esse processo de aprendizagem, inclusive de alfabetização e letramento, precisa estar concatenado com a era tecnológica. Então, assim, o letramento digital é algo que a BNCC contempla. Precisamos ter, sim, ferramentas tecnológicas. E você vai dizer assim, professora, você não sabe. Eu moro no norte. Na minha escola, os alunos precisam andar 4 horas de ônibus até chegar na escola. Eles dormem em rede, eles não têm água encanada, eles não têm energia elétrica. Eu sei
que essa é a realidade de muitos professores, de muitas das nossas escolas. Mas eu não posso privar esse meu aluno de ter a oportunidade, de ter um contato, de receber um letramento digital. Por quê? Porque se eu tirar isso dele, eu vou estar privando ele de estar inserido, né, em diversas práticas linguageiras. Então, o que eu preciso fazer? Se o meu aluno não tem na casa dele, se ele não tem energia elétrica, eu preciso ser o mundo para esse aluno. Eu preciso levar para esse aluno o meu celular. Eu preciso levar para esse aluno, né, mostrando o que acontece fora, mostrando as realidades, levando para ele essa tecnologia de informação, esse letramento digital, esse processo de alfabetização e letramento imbricado com a tecnologia. Professora, mas na minha escola não tem nem internet, né? Não tem nada. Então, vamos escrever um projeto. Cadê o pedagogo? Cadê a diretora da sua escola? Vamos em cima, vamos atrás. Nós não podemos só ficar esperando as coisas caírem. Por quê? Porque é nossa responsabilidade, gente. A partir do momento que eu me coloquei como educadora, a responsabilidade é minha. Não adianta só eu colocar a culpa nos outros. Vamos ser parceiros. Vamos atrás disso. Eu não posso colocar a minha cabeça no travesseiro no final do dia e ter a consciência que eu não fiz tudo que eu podia fazer pelo meu aluno. Que ele não é alfabetizado, que ele não é letrado ainda, porque eu não estou medindo todos os esforços que eu tenho. E quando você está medindo todos os seus esforços, fala, professora, mas eu já estou fazendo tudo. Tudo que eu tenho para oferecer para essa criança, para esse aluno, eu já ofereci. E agora eu não tenho mais o que fazer. Eu dependo de outros, sabe? Então, contacte os outros, coloque os outros, né, para fazer parte do processo e coloque a sua cabeça no travesseiro e durma. Por quê? Porque nada como fazer a nossa parte. Uma andorinha sozinha não faz verão? Faz verão sim. Faz verão com certeza. E nós somos esse verão na vida de muitas crianças que vivem no inverno temeroso, tá? Então, sejamos luz na vida dessas crianças. Possamos sermos esse canal de sociedade de informação, de alfabetização e letramento, de letramento digital, de mostrar que existe uma internet, que existe um mundo globalizado e que essas crianças precisam fazer parte disso, tá? Pequenas atitudes faz com que cheguemos em grandes resultados. Não dá para chegar ainda lá no final? Comece por onde dá. Faça o que está a seu alcance hoje. Pequenas atitudes fazem com que alcancemos grandes resultados. Algumas intervenções. Pro, Lucimara, o que você sugere como intervenções? Partir sempre do texto. Ai, professora Lucimara, mas acontece que eu gosto de trabalhar com o método fônico, que parte ali da letra, né? Do grafema com fonema, isso e aquilo e blá, blá, blá. Ok, mas não quer dizer que você tenha que trabalhar isso isolado. Você pode até o método que você escolheu, se não foi o global, se não foi, não sei qual método que você trabalha, se é que você trabalha com um método específico. Veja bem, independente do método, eu preciso partir do texto. O texto precisa ser o centro. Lembrando que o conceito de texto, gente, o texto, se vocês pegarem a etimologia da palavra texto, texto vem de tecer, vem de tecido, vem de tessitura, de emaranhado. Então, o que é um texto? O que é um tecido aqui, ó? Vamos pensar aqui, ó. É um emaranhado de fios que se costuram e formam um todo. Quando puxa um fio, quando faz um buraco ou enrosca alguma coisa, o que acontece? Ele já vai ficar meio, né? A minha roupa já vai ficar ali desconjuntada, coitadinha, né? Já vai ficar com um buraco, já não vai ser perfeita, não vai produzir o mesmo efeito. A mesma coisa do texto. O texto, ele precisa ser um todo. E para eu levar essa criança a produzir textos lá no meu 3º, 4º, 5º aninho de alfabetização, com estes efeitos, com coesão, com coerência, para que ele entenda, né, toda a estrutura linguística, eu preciso começar isso lá na educação infantil. Eu preciso trabalhar com texto lá na educação infantil, para que a criança já comece a desenvolver a sequência lógica de início, meio e fim. Para que a criança entenda esse fio
de narratividade que permeia os textos que a gente gosta de trabalhar tanto, as histórias infantis, os contos, as fábulas, não é? A gente gosta muito de trabalhar isso na educação infantil. Então, por que trabalhar isso? Não só porque é legal, porque é bonitinho, não sei o quê, mas porque a criança, tendo contato, ela já vai entender. Quando ela reconta uma história, quando você dá para ela um texto e reconta essa história, o que acontece? Essa criança, por si só, ela já vai entendendo que há uma noção temporal, que há personagens, que há uma narratividade, tá? Então, o texto, ele é base para o processo de leitura, compreensão, aquisição de vocabulário. Não adianta que as nossas crianças não vão escrever coisas que eles não sabem. Vamos pegar por nós, vou pegar por mim. Quando eu pego um tema que eu tenho que escrever e eu não sei sobre o que é, santo Deus, né, gente? Eu fico enchendo linguiça, o popular encher linguiça. Então, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso conhecer, eu preciso ler. Mas o meu aluno não sabe ler ainda, leia para ele. Traga vídeo. Lembrando que leitura, gente, e o contexto de texto não é apenas um conjunto de palavras justapostas, colocadas uma após outra. O conceito de texto é tudo que produz sentido no dia a dia. Uma imagem é um texto, um GIF é um texto. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos aquelas questões, por exemplo, vídeos, animações mesmo, que são mudas, só tem uma musiquinha. E aí coloca aquelas animações da Pixel mesmo, que são aí animações curtas. Depois peço para eles recontarem, enfim. Então, é uma forma de ler, né? A leitura. Então, eu preciso entender que ler também não é simplesmente decodificar. O texto, ele também aponta para texto, para frases e para palavras. Eu posso partir do texto, destrinchar o texto em frases e em palavras. Ok? E aí, apontando ali para a parte da estrutura da língua, olha lá, né? Que o verdinho é a escrita, o azulzinho é a leitura, e a parte de estrutura da língua, o texto também dá conta. Por quê? Porque eu tenho frases, palavras, aí eu tenho sílabas, aí eu tenho fonemas, e eu tenho consciência fonológica e consciência fonêmica. Gente, durante muito tempo, final do século passado, década de 80, 90, né, quando chegaram os estudos aí do construtivismo no país, e dizia-se muito, a criança constrói o próprio conhecimento, né, houve uma interpretação errônea, pensando que estes conhecimentos seriam, enfim, que a criança ia aprender do nada, sozinha. E aí, o que aconteceu? O professor não ensinava mais para a criança que o F chama F, mas que ele faz o som de F. E quando eu junto o F e o A, não fica F-A, fica Fá. O professor não fazia mais isso. Por quê? Porque houve uma deturpação do que era o construtivismo. Imaginou-se que fazer isso era ser tradicional. Queridos, nosso alfabeto é um alfabeto fonético, nós trabalhamos com som. Nós não estamos lá no Oriente. Tá? Os nossos grafemas, eles têm representações sonoras. Então, eu preciso partir do texto e desmembrar até que a criança compreenda a unidade sonora que faz parte ali de todo o processo. E aí entrou a nossa querida consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Bom, primeira coisa, a consciência fonológica é um método. Não! Consciência fonológica é uma parte do processo de alfabetização, tá? É uma habilidade, é um processo ali no qual a criança, independente do método que você esteja trabalhando, precisa passar por ele para aprender a ler e a escrever. Mas para quem ainda não sabe o que é a consciência fonológica é método fônico, professora Lucimara? Não. A consciência fonológica é o trabalho com a oralidade, com os sons da fala. Não é trabalho com letra, tá? Não é trabalho com letra, tá? É o trabalho com som da fala, no qual a criança vai aprender que existe aí uma unidade sonora, tá? E a consciência fonológica passa por várias etapas. Ela começa pelo todo, pela palavra, pelo significado. Depois ela vem para a segmentação silábica, para ela entender, para a criança entender que aquela palavra que ela ouve, bola, que ela é formada por pedacinhos menores, até trabalhar no som inicial, som final, e por último chegarmos ali
na segmentação fonêmica, que é a divisão fonema, e na manipulação fonêmica, tá? Então, para trabalhar a consciência fonológica, gente, existem várias atividades legais. Para começar a trabalhar com rima, né? Faça rima ali com coisas do dia a dia. E aí, por exemplo, tem muitas músicas legais. Por exemplo, eu gosto bastante uma que é assim, que você usa, pode pegar aí colher de pau, ou você pode pegar alguma coisa que faça barulho para você trabalhar a rima com a criança e também já aproveitar para trabalhar tempo, ó. E aí você canta: hoje eu vou brincar com meu peão. 1, 2, 3, 4. Aí a outra criança vai ter que dizer: hoje eu vou brincar com um avião. Então a criança tem que ir encontrando e contando. 1, 2, 3, 4. Então eu estou trabalhando o tempo, eu estou trabalhando a unidade sonora, eu estou trabalhando a consciência fonológica, eu estou trabalhando o ritmo, trabalhando um monte de coisa. E vou passando, tá? Até caiu meu lápis aqui. Depois, uma outra musiquinha bem legal, que é com bola. Coloque as crianças sentadas em círculo, para você trabalhar isso, as unidades menores, a consciência silábica, para a criança entender que a palavra é formada por sílabas menores. Então, você senta em círculo as suas crianças e aí você vai passando a bola cantando uma música. Quando você parar, você faz um movimento com a bola com a quantidade de sílabas que tem aquela palavra. Vou cantar a musiquinha para vocês e imagine que eu estou com uma bola na mão, tá? E aí, após passar, né? Passando a bola ali, quem parar vai estar com a brincadeira. Então, a música é: passe a bola, passe a bola, passe a bola sem parar. Se você ficar com a bola, uma fruta vai falar. Melancia. Me-lan-ci-a. E aí, bate a bola a quantidade de sílabas. E aí, de novo. Passe a bola, passe a bola, passe a bola sem parar. Se você ficar com a bola, uma fruta vai falar. Banana. Banana. E o legal é não contar para a criança antes a quantidade, ó, você vai ter que contar. Fazendo a batida da bola ali, entre as pernas, a criança já vai entendendo, ó, para ela perceber que a quantidade de batida de bolas ali no chão é a quantidade de pedacinhos que aquela palavra tem. Vamos falar mais sobre consciência fonológica depois, tá? Deixa eu correr aqui, porque o meu tempo vai passando. Como eu disse do texto, olha que legal aqui. Estou partindo de um texto, né? Eu parto do texto, que é o todo, para depois vir para unidades menores, tá? Então, olha um trava-línguas. Eu adoro trabalhar com trava-línguas, gosto muito. Faço um campeonato de trava-línguas com os meus alunos, que eles amam. Vou dar a dica para vocês. Então, assim, procure na internet alguns trava-línguas e organize aí para você mesmo em níveis fácil, médio e difícil. Né? Deixa lá numa folha de sulfite. E aí você coloca todos os alunos lá na frente. Eu gosto de pegar um microfone lá na sala dos professores, na secretaria. Todo mundo tem uma caixa de som, um microfone aí na sala. Se não tiver, também não tem problema. Mas quem tiver, melhor. Liga o microfone e aí o aluno que quiser participar, ele vai na frente. Coloque todos eles ali do ladinho um dos outros, né, de frente, ali na frente do quadro, onde quer que seja. E aí você começa declamando trava-línguas. Deixa eu pegar meu microfone aqui. Declamando trava-línguas em voz alta e você dá um tempinho para a criança memorizar. Então, o peito do pé do Pedro é preto. E aí você dá 30 segundos. E aí depois você começa passando o microfone e cada criança vai ter que falar o trava-línguas. Errou, tá fora. Errou, tá fora do jogo. E aí, o que eu faço? Conforme vai passando, eu vou aumentando o nível de dificuldade. E aí eu começo, às vezes, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do meio para a direita, do meio para a esquerda, entendeu? Aleatório, para não... Porque se começa sempre do mesmo lado, por exemplo, da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Sempre quem for o último vai ter ouvido mais vezes os colegas declamando o trava-língua e ele vai ter mais tempo para estudar. E aí acaba sendo injusto. Então, utilize critérios diferentes.
Gente, é muito divertido, eles dão muita risada e a gente também. Então, tem um trava-língua aqui, aranha, arranha, rã, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã, nem a rã, arranha, aranha. Arranha, aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha a aranha, nem a rã arranha a jarra e a aranha, nem a aranha arranha a jarra. Até para ler esse trava-língua é difícil, né? Quem dirá para declamar? Então, olha uma atividade aqui para você trabalhar a sanfoninha, formando palavras de forma linear. Então, você faz uma sanfoninha e a criança, né, precisa formar outras palavras com a sanfoninha das palavras que estavam presentes no trava-línguas. Gente, aí você pode dizer assim, professora, olha só, mas isso, como que é isso? Como que a criança vai saber fazer isso? Por isso que a gente trabalha montagem de quebra-cabeça. Por isso que é importante eu fazê-la com a criança, ela montar Lego, aprender a montar e desmontar. Porque isso se chama depois, né? Isso aqui é desenvolver na criança a capacidade de análise e síntese. Porque quando chega na parte da escrita, ela precisa entender que boneca, ela tem a parte da análise, ela consegue desmembrar isso, né? E a partir disso, fazer a síntese, ou seja, juntar as palavras dentro de boneca. O que ela consegue fazer? Boca, boné, cabo. Então, por isso é importante. Então, por que eu trabalho quebra-cabeça? Por que eu monto Lego? Por que eu trabalho com a criança, por exemplo, montar ali na discriminação visual, para que ela bata o olho, a atividade de discriminação visual na psicomotricidade, para que ela bata o olho e que ela consiga formar outras palavras dentro daquilo que eu estou oferecendo? Agora, outra possibilidade com a sanfoninha. Peço para a criança, tic, 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 cortar a sanfoninha. E aí ela forma palavras não lineares, que não estão na mesma linearidade. Aí eu tenho ali, Nara, por exemplo, ela trocou de lugar e conseguiu formar Nara. Outra atividade legal que eu posso fazer com a criança no início da alfabetização, com esse trava-línguas, para ela entender, porque a criança, quando ela começa a escrever, ela acha que é tudo emendado. Então, eu tenho trava-línguas e eu peço para ela pintar de cores distintas os espaços em branco que ficam entre elas. Depois você fala, mesmo que ela ainda não leia, você lê com ela, falando para ela entender que na hora de falar, que a fala é espontânea, não é planejada e a gente emenda tudo. Mas na hora de escrever, que é separado. Tem aqui um jogo da memória gigante. Esse também, prof, por que eu tenho que trabalhar discriminação visual com os meus alunos lá na psicomotricidade? Para que ela consiga distinguir depois os diferentes tipos de letra, porque ela aprenda a distinguir o que é um D e um B na letra de imprensa, por exemplo. Olha que legal aqui esse jogo da memória gigante. Então, eu escrevo a mesma palavra com letras diferentes. E aí, qual é a proposta? Que a criança consiga. Aí você corta bonitinho, cola em um papel cartão, um papel que seja mais duro e todos da mesma cor, né? As palavras. Recorte todas do mesmo tamanho, também é importante isso, e monte o jogo. E a criança precisa ir virando até que ela encontre a palavra que é a mesma palavra, mas escrita com outros formatos de letra, tá bem? Essa proposta de jogo também é muito legal. Dividir a turma em 8 grupos, entregar para cada grupo um verso do trava-língua recortado em palavras. Exemplo, aranha, rã, arranha, a. Então, cada grupo deverá montar um verso, colando as palavras numa folha e respeitando os espaços em branco. O professor montará o trava-línguas com os versos de todos os grupos em papel craft. E esse spinner da rima é muito legal, Você arruma um prato descartável, um EVA, figuras de acordo com a rima e um spinner, E aí você cola uma palavra no meio aqui e outras ao redor. Então, conforme o spinner gira, a criança vai ter que dizer, jarra, rima com lasanha? Sim ou não? Então, essa é uma atividade de consciência fonológica muito legal para ser trabalhado. Gente, e aí, para a gente fechar aqui, né? Tenho aí 2 minutos pelo meu cálculo. Toda vez que eu for, se você está com dificuldade, professora Lucimara, eu estou com dificuldade de alfabetizar e não sei se as minhas atividades estão surtindo efeito, se está dando certo. Então, toda vez que você for preparar uma atividade para criança, ou você for aplicar uma atividade de alfabetização na tua sala, vou te dar uma dica, tá? Tem umas questões aí que eu mandei no material que vão ajudar você. Então, você deve se perguntar toda vez antes de aplicar a atividade que você for aplicar.
O professor tem a atenção do aluno antes de serem dadas as instruções para as atividades? A linguagem verbal utilizada é específica para o nível de compreensão dos alunos? O aluno recebe informação suficiente para ser capaz de completar uma tarefa o mais independente possível? Os gestos estão acompanhados de instruções verbais para ajudar o aluno a entender quando ele está com dificuldade de compreensão? A disposição e organização dos materiais ajuda a transmitir instruções para os alunos? Os materiais são apresentados de maneira organizada? Há excesso de materiais apresentados em determinada hora? O aluno está recebendo a ajuda que precisa para completar a tarefa com sucesso? As dicas escolhidas são específicas ao estilo e nível de aprendizado do aluno? O posicionamento do professor foi estruturado de forma que o aluno não perceba dicas não intencionais? O aluno está recebendo feedback claro sobre as respostas às atividades realizadas? As consequências e reforços são tornados claros para o aluno? Elas seguem de imediato o comportamento trabalhado? O reforço é dado com necessária frequência? Os reforços são baseados no nível de compreensão e motivação do aluno? Essas perguntas são muito boas para nós pararmos e refletirmos sobre a nossa prática, porque às vezes a dificuldade na alfabetização não está no aluno, mas está em nós, que muitas vezes estamos utilizando estratégias inadequadas para aquele momento, para aquela dificuldade de aprendizagem que o aluno estava passando naquele instante. E para fechar, para finalizar, se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos que ensiná-la do jeito que ela aprenda. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!